Olá pessoal, aqui é o professor Jacó, estamos juntos aí para mais uma aula de física, encerrando o nosso tema termodinâmica, tá pessoal? Eu vou parar por aqui, nós vamos chegar aí até transformação isobárica, tá certo? Então é muito importante que vocês já tenham visto aí as nossas aulas passadas, tá? Porque essa aula aqui é bem rápida. A gente só vai falar da transformação isobárica, alguns exemplos, um exercício para vocês. E todo o conteúdo aqui, todos os exemplos que a gente vai fazer nessa aula de hoje, depende bastante dos seus conceitos das aulas passadas, tá certo? Então bora lá. Transformação isobárica, pessoal. Assim como a gente já viu a transformação isotérmica, que era aquela onde a temperatura se mantinha constante, a gente já viu a transformação isométrica, que é aquela onde o volume é constante, e hoje a gente encerra aí com a transformação isobárica. O que isso quer dizer? Pessoal, iso, já expliquei para vocês lá, que significa o mesmo, né? Mantém constante. E bárica vem aí de barômetro, né? Que é um instrumento usado para medir pressão. Então, isobárica vai significar a transformação com a pressão constante, tá? Não significa que não exista pressão, existe sim, só que ela se mantém a mesma durante o processo termodinâmico todo, tá certo? Então olha lá o que diz, ó. Nas transformações isobáricas, a pressão do sistema gasoso mantém-se constante, é o que eu já disse, então a pressão se mantém constante. Dessa forma, a análise do que ocorre é feita pela equação de Clapeyron. Lembra da equação de Clapeyron? PV é igual a nRT, a gente viu lá nas primeiras aulas. P é pressão, V volume, N é o número de mols, R é a constante dos gases ideais e T de temperatura. Fiz um esqueminha aqui para exemplificar o que acontece para vocês. Então, suponhamos que a gente tem aqui um sisteminha, tá? Inicialmente aqui, com esse êmbolo nessa posição. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou cedendo calor para esse sistema. Quando a gente cede calor para um sistema, o que as moléculas desse gás tendem a fazer? Se agitar mais, né, pessoal? Quando elas se agitam, a temperatura aumenta, consequentemente o volume desse gás aumenta, né? Então aqui o esquema 2, ó, aumentou o seu volume, né? Aumentou o volume, a temperatura aumenta. O que aconteceu? O sistema realizou o trabalho, ou seja, os gases empurrou esse êmbolo aqui para cima, tá certo? Como aumentou o calor, aliás, cedi calor para o sistema, aumentou a temperatura, também aumentou a variação de energia interna ficou positiva, né? Teve um aumento aí na energia interna. Isso porque a pressão se manteve a mesma. Então é bem simples, pessoal. A pressão se mantém a mesma, então se o volume aumentar, a temperatura tem que ter aumentado e a variação de energia interna tem que ser positiva, tá? E professor, e se o volume diminuir? Se o volume diminuir, pessoal, o que vai ter que acontecer com a temperatura? Ela também vai ter que diminuir. E a variação da energia interna? Tem que ser negativa, né, pessoal? Isso aí a gente já tá careca de ver, não vou nem ficar tomando tempo aqui no vídeo. Então vai ser sempre assim. O que nós temos que levar em consideração na transformação isobárica? O volume está sempre relacionado aí com a temperatura. Se a temperatura aumenta, volume aumenta. Se a temperatura diminui, volume diminui. Tá certo? Se a temperatura aumenta, o gás expande, o gás realiza trabalho. Se a temperatura diminui, o gás comprime, o gás ele recebe trabalho do meio externo. Beleza? Vamos para um exemplo aqui que fica mais claro para vocês. Olha lá. Exemplo 1. Um gás perfeito sofre uma transformação isobárica. Antes da gente ir, por exemplo, só um detalhe, pessoal. O calor em módulo, o que significa em módulo? Esquece o sinal. A quantidade de calor, ela vai ser sempre maior do que o trabalho, tá? Sempre.
Esquece se o calor for negativo, positivo, o trabalho, ele vai ser sempre maior que o trabalho. Por quê? A gente já não viu, lá na primeira lei da termodinâmica, que a variação, vou colocar aqui no cantinho, ó, a variação de energia interna é igual ao calor menos o trabalho, não é? Se eu pego esse trabalho aqui, ó, ele está negativo e jogo para o outro lado positivo, nós vamos ter que o calor é igual à variação de energia interna mais o trabalho, não é? Isso significa o quê? Que o calor tem que ser sempre maior que o trabalho, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Suponhamos que nesse sisteminha aqui, pessoal, eu tenha cedido, sei lá, 500 joules de calor para esse sistema, tá? Os gases começaram a se agitar, houve uma expansão, ou seja, o volume aumentou, tá certo? Esse volume aumentou e a variação de energia interna aqui, sei lá, vamos colocar que foi de 200 joules, né? Aí, professor, e para onde foi esses 300 que restaram? Esses 300 foi de trabalho. Então, veja, um calor de 500, variação de energia interna de 200 e um trabalho de 300, entendeu? Isso significa que, se eu pegar a variação de energia interna, que foi de 200, mais o trabalho, que foi de 300, temos que chegar no calor, que é o próprio 500, beleza? Então, memorizem aí. O calor tem que ser sempre maior que o trabalho, tá certo? Agora vamos por exemplo. Um gás perfeito sofre uma transformação isobárica. Olha lá, ó. Já grifa aí. Então você já sabe que é uma transformação onde a pressão é constante. Sob pressão de 500 Newton por metro quadrado. 5 Pascal, perdão, 5 Newton por metro quadrado. Tá certo? É o que eu disse lá no início. Não quer dizer que não tenha pressão. Quer dizer que ela é constante a transformação toda. Então tá aqui, ó. 5 Newton por metro quadrado. Seu volume aumenta de 0,2 metros cúbicos para 0,6 metros cúbicos. Aí ele pergunta: qual foi a variação de energia interna do gás se, durante a expansão, ele recebeu 5 joules de calor do ambiente? Bom, então olha só, o exercício quer saber a variação de energia interna. Pessoal, como que a gente calcula a variação de energia interna? Primeira lei da termodinâmica, né? Vamos colocar aqui, ó, solução. Nós sabemos que para calcular a variação de energia interna, o ΔU, é a quantidade de calor menos o trabalho, não é? No entanto, o exercício só forneceu para nós quanto de calor ele recebeu, né? E a gente tem aqui, ó, 5 joules. Só que o exercício não forneceu para nós quanto de trabalho aconteceu nessa transformação. E aí que nós precisamos calcular o trabalho primeiro, para depois jogar na formulinha da primeira lei da termodinâmica e encontrarmos a variação de energia interna. E como que nós calculamos esse trabalho? É por isso que eu digo que a gente precisa ter na ponta da língua todas as aulas passadas, né? A gente sabe que o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Não é assim? Se você não lembra dessa fórmula, volta lá nas nossas primeiras aulas onde eu falei sobre o trabalho, tá? Trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Então, pessoal, matamos a charada aqui, ó. Qual que é a pressão que o exercício forneceu? Não foi 5? Então coloca ali, ó, 5. Vezes quem? A variação de volume. Pessoal, o que é variação mesmo? Não é sempre um final menos o inicial? Então tá aqui, ó. O volume aumenta de 0,2 para 0,6. Então qual que é o final? 0,6. Menos o inicial. Qual que é o inicial? 0,2. 0,6 menos 0,2, 0,4, né, pessoal? Então, o nosso trabalho vai ser igual a 5 vezes 0,4. 5 vezes 0,4, até hoje de manhã, era 2, né, pessoal?
Então, nessa transformação, nós tivemos um trabalho de 2 joules. Beleza, pessoal? Então, acabou, ó. Encontramos aqui o trabalho, o calor já foi fornecido, basta nós encontrarmos quem agora? A variação de energia interna. Então, o nosso ΔU vai ser igual ao calor, ó, o calor aqui, ó, 5 joules. Menos quem? O trabalho, que a gente acabou de calcular, 2. Então, a nossa variação de energia interna é 5 menos 2, 3 joules. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa variação de energia interna. Aqui o que eu queria dizer para vocês ali no início, ó. O calor, ele é sempre maior em módulo, né? Que o trabalho. Olha lá quanto deu o nosso calor, 5. E o nosso trabalho? 2. Entenderam? Matamos aí esse primeiro exemplozinho. Vamos pro próximo. Pessoal, agora aqui um exemplozinho rápido e prático com gráfico, tá? Olha só o que tá dizendo. No processo isobárico, já grifa aí, pessoal. Isobárico significa que a pressão é constante. Indicado no gráfico, um gás perfeito recebeu 3.000 joules de energia do ambiente, tá? Aí ele pergunta assim, ó, que variação ocorreu na energia interna desse gás? Novamente o exercício perguntando o quê? Qual foi a variação de energia interna desse gás? Então vamos lá, solução. Escreve, tá, pessoal? O que o exercício está perguntando? Ele quer saber a variação de energia interna, então ele quer saber o ΔU. E nós sabemos que para calcular o ΔU é sempre o calor menos o trabalho. Não é, pessoal? Sempre. O que o exercício forneceu? Olha, um gás perfeito recebeu 3.000 joules de energia. Então, ele recebeu 3.000 joules de calor, tá? Então, o calor nós já temos. Falta nós encontrarmos quem novamente? O trabalho. Só que como nós calculamos o trabalho aqui? Tem um gráfico, né? E quando nós temos um gráfico, lembra? Nossa aula de trabalho também. Volta lá quem não lembra. O trabalho vai ser sempre o quê? A área embaixo da transformação. Então, se nós calcularmos essa área aqui, nós chegamos no valor do nosso trabalho. Então, vamos escrever aqui, ó, cálculo do trabalho pela área do gráfico. Tá certo? Então, vamos lá. Que figura geométrica é essa aqui do gráfico, pessoal? Do L1, do L2, do L3? Isso. Quem falou um retângulo, acertou. E como que nós calculamos a área de um retângulo? Olha só, nós sabemos que o trabalho é igual à área. Então, o nosso trabalho é igual à área do retângulo, né? Como que a gente calcula a área do retângulo mesmo, pessoal? Olha, a área do retângulo, ela vai ser sempre base vezes a altura, não é? Então, qual que é a base desse retângulo aqui, pessoal? Esse pedaço aqui, ó, que vai de 20 até 60. Aqui, ó. Tá? Esse pedaço aqui. Se eu pergunto para vocês, quanto mede esse pedaço aqui, ó, pessoal? Eu saio do 20, venho caminhando, 40, venho caminhando, 60, né? Para eu saber quanto vale esse pedaço aqui, basta eu fazer 60 menos 20. E 60 menos 20 dá 40, né? Então, a base desse retângulo é 40, né? 20 para 60, 40. Então, olha, vamos calcular lá, ó. A área do retângulo é igual a 40 vezes a altura. Quanto vale a altura aqui, pessoal? Aqui é 0, tá? Então, ó, saindo do 0, nós subimos até o 30. Então, a altura desse retângulo aqui é 30. Beleza, pessoal?
Então tá lá, ó. 30. Beleza? Então aí agora ficou simples. Pessoal, aqui tem um pequeno errozinho, ó. Aqui não é centímetros cúbicos não, tá? Aqui é metros cúbicos. Então, continuando. 40 vezes 30, nós temos 1.200 joules. Então, 1.200 joules é o nosso trabalho. Então, a gente conclui que o trabalho é igual a 1.200 joules. Acabou a conta? Não, não acabou a conta. O exercício perguntou para nós o quê? Qual a variação de energia interna? E para a gente calcular a variação de energia interna, aqui a fórmula aqui, ó. Então, reescreve ela aqui, ó. A variação de energia interna é igual ao quê? O calor menos o trabalho, né? Qual que é o calor que o exercício já forneceu? 3.000. E qual que é o trabalho que nós acabamos de encontrar? 1.200. Simples. Variação de energia interna é igual a 3.000 menos 1.200. Calor menos o trabalho. 3.000 menos 200, nós vamos chegar numa variação de energia interna de 1.800 joules. Agora sim, finalizamos nossa conta. Beleza, pessoal? Agora olha só, lição de casa para vocês ficarem tinindo aí com essa teoria. Essa vai ser a nossa última aula com o tema de termodinâmica, tá? Então, montei aqui uns exercicinhos para que vocês escrevam aí para mim se a afirmação é verdadeira ou falsa. E vocês escrevam aqui com V ou F se vocês acharem que é verdadeiro ou se vocês acharem que é falso, tá? Vou ler aqui rapidamente. A aula vai estar contida lá no blog, vocês peguem, copiem no caderno e me enviem como a gente já está acostumado, beleza? Então olha lá, numa expansão isobárica, o trabalho realizado por um gás é tanto maior quanto maior a pressão. É maior a variação do volume. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? A energia interna de dada massa de gás é função exclusiva de sua temperatura. E aí, energia interna tem a ver com temperatura, pessoal? Cansei de falar isso, hein? Verdadeiro ou falso? Numa expansão isobárica, olha só, uma expansão isobárica, onde a pressão é constante, a quantidade de calor recebida é menor que o trabalho realizado. Gente, eu tô falando isso na aula de hoje toda, hein? Será? Verdadeiro ou falso? Numa compressão isotérmica, olha lá, temperatura constante, o gás não troca calor com o meio externo. Será, pessoal? Não troca calor? Verdadeiro ou falso? Numa compressão isobárica, pressão constante, a temperatura do gás aumenta. Será? Numa compressão, pessoal, quando a gente comprime o gás, a temperatura dele aumenta ou diminui? E aí? Responde aí pra mim, beleza? Essa foi então nossa última aula com o tema de termodinâmica. Espero que eu tenha conseguido facilitar a vida de vocês nas nossas aulas de física com esses vídeos. Copiem aí tudo, me mandem. Para a semana que vem eu vou estar preparando um questionáriozinho com alguma bateriazinha de exercícios que vai valer para nós aí como uma provinha, tá? Espero que estejam conseguindo estudar nesse período. Qualquer coisa me chamem, mandem mensagem, quiser que a gente abra uma aula, é aquilo que eu sempre digo, né? Estou sempre à disposição de vocês. Beleza, pessoal? Forte abraço e bons estudos!